Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Prado, Livres do Medo, e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar o que acontece primeiro na vida do homem? Primeiro o homem tem que se arrepender dos seus pecados, para então ele poder ver a bondade de Deus? Ou é a bondade de Deus que acontece primeiro, para que então isso o leve ao arrependimento? E aí, arrependimento primeiro ou bondade de Deus? Vamos lá, esse é um tema muito interessante, porque isso também diz respeito ao evangelismo da igreja. Sabe, quantas vezes talvez você já não ouviu falar: galera, vamos lá, vamos pregar sobre Jesus, vamos lá, porque tem um povo que precisa se arrepender dos pecados, aqueles pecadores, yes! E aí então você vê pessoas indo em passeatas de homossexuais com bandeira nas mãos, com placa, crentes, com placas lá, crentes, aqueles que têm o amor de Deus, com placas falando: ei, pecadores, se arrependam do seu pecado, porque Jesus está voltando e Ele vai acabar com a sua vida se você não se arrepender. Vamos lá, arrependam, pecadores. Será que essa é a melhor forma da gente fazer evangelismo? Na verdade, eu creio que tem muita gente confundindo o caráter de Deus. Muita gente que ainda não entendeu quem Deus é e como Ele age. Quero que você olhe aí na sua Bíblia. Em Romanos, no capítulo 2, no versículo 4, é uma passagem muito interessante, porque Paulo, o apóstolo Paulo, está ali falando o seguinte, ele fala assim: ou vocês desprezam a bondade e a longanimidade de Deus, desprezando que, ou ignorando que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Sabe, muitas vezes a gente achou, eu digo a gente assim, a igreja, o povo que crê em Deus, achou que a melhor forma de levar Deus até as pessoas é falando que se elas não receberem Jesus, elas vão para o inferno. Ou então, se elas não crerem em Deus, a vida delas vai ser, sabe, horrível, e aí então Deus vai mandar um raio na cabeça dela, e aí então ela está perdida, porque Deus vai correr atrás dela até o final da vida dela. Será que essa é a melhor forma da gente pregar sobre Deus? Eu acredito que não, porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. E a palavra também diz que não é a maldade de Deus que conduz um homem ao arrependimento. A palavra de Deus não diz que é as enfermidades que Deus manda que conduz o homem ao arrependimento. Não. A palavra de Deus diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Sabe, eu creio que é um tempo dessa geração aprender a pregar a bondade de Deus. Só que tem muita gente que diz assim: ah, esse evangelho é muito fácil, esse evangelho é um evangelho muito ralo. Ah, sabe, esse evangelho é muito fraco porque ele não prega da justiça de Deus, ele não prega de que Deus ele é poderoso, de que Deus é fogo consumidor. Sabe? Eu não creio que essa é a melhor forma de pregar sobre Deus, porque não é isso que vai conduzir as pessoas ao arrependimento. Essa pregação só pode conduzir as pessoas ao medo. E eu não creio que o medo é a melhor forma das pessoas encontrarem a Deus. Nem a melhor e, na verdade, é a pior forma, porque a palavra de Deus diz que Deus é amor, e a palavra também diz que onde há amor não pode ter medo. Sabe por que eu acredito que tem muita gente que entra e sai da igreja, que conhece Jesus, mas aí depois, sabe, parece que não o conheceram e vivem distante? É porque essas pessoas se aproximaram de Deus através do medo, simplesmente por causa do medo. E o medo não mantém ninguém num relacionamento sincero com Deus. É o amor, o verdadeiro e o elo mais poderoso do nosso relacionamento com Deus. Então nós precisamos, como ministros de Deus, como filhos de Deus, ir para o mundo e pregar que Deus é bom, e é essa bondade que vai conduzir o mundo ao arrependimento dos seus pecados. É simples assim. A palavra de Deus diz que Deus nos capacitou para pregar o Evangelho, e Evangelho significa boa notícia. Nós temos que pregar a boa notícia de que Deus é bom. Sabe, você já viu quando uma pessoa faz algo bom para você, algo muito bom para você, você fica querendo agradecer essa pessoa, sabe, você quer dar um presente, ou você quer, sabe, mostrar o tanto que você está feliz. E eu tenho certeza, se alguém fez algo bom para você,
eu creio que isso vai, sabe, se depois, algum tempo depois, você tiver uma oportunidade de fazer, sei lá, algo que vai magoar essa pessoa, eu tenho certeza que você não vai fazer, porque você vai lembrar, poxa, aquela pessoa naquele dia, sabe, me deu aquilo que eu estava precisando, foi tão bom para mim, como que eu vou fazer isso agora para ela que vai magoar essa pessoa? Sabe o que é isso? A bondade dessa pessoa te constrange de tal maneira que você não quer magoar, você não quer fazer algo de ruim para essa pessoa que te fez tanto bem. É por isso que nós temos que aprender a pregar o tanto que Deus é bom. A bondade de Deus que não acaba e nunca fica pouca. Nós temos que aprender a pregar o amor abundante de Deus. E as pessoas, quando receberem esse amor abundante, com certeza, elas vão se arrepender dos seus pecados e vão querer se aproximar do Pai, de Jesus, que é o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Eu lembro de uma história que está lá em Lucas 5, onde Jesus ele chega no barco e aí então está lá os discípulos, Pedro ele estava pescando e eles na verdade passaram a noite inteira e não pescaram nada. E aí então Jesus fala assim, jogue a rede no outro lado do barco e aí então eles jogam a rede, primeiro eles ficam assim reticentes, eles falam, mas a gente já pescou a noite inteira e não teve nada. E aí Pedro fala, mestre, segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. E aí então Pedro lança a rede e aí vem aquela multidão de peixes e aí eles têm que chamar até um outro barco para ajudá-los porque era peixe que não acabava mais. E aí os dois barcos quase foram a pique, é isso que a palavra diz, de tanto peixe que tinha. E aí então, quando Pedro viu essa bondade de Deus, a bondade de Jesus, sabe, esse milagre, sabe o que aconteceu? Ele se prostrou e falou, mestre, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Eu te pergunto agora aqui, o que aconteceu primeiro nessa história? A bondade de Deus ou o arrependimento de Pedro? É claro que a bondade de Deus, e essa bondade conduziu a Pedro a se arrepender dos seus pecados, a reconhecer os seus pecados. E aí ele disse, mestre, afasta de mim porque eu sou pecador. E aí então Jesus responde para Pedro, Pedro, não tenha medo, porque eu te farei um pescador de homens. Sabe, Deus, toda vez que nós nos arrependemos de nossos pecados e nós reconhecemos que nós precisamos de Jesus, eu creio que a primeira coisa que Deus quer fazer é nos falar, não temas. Sabe, o medo não é propósito de Deus. Muita gente confunde medo com temor. A Bíblia fala do temor a Deus, mas eu tenho certeza que esse temor não pode significar medo, porque a palavra também diz que o verdadeiro amor, que é Deus, lança fora todo medo. Então como que a Bíblia vai falar que nós temos que ter temor a Deus, só que ela vai falar também que o verdadeiro amor lança fora todo medo? A verdade é que esse temor é uma reverência, sabe? É a gente ficar impressionado de como Deus é bom, como Deus é poderoso. É esse o temor que eu creio que a Bíblia está falando, mas o medo nunca é algo que Deus quer no nosso relacionamento com Ele. O que ele disse para Pedro? Pedro, não temas. E depois ele falar para Pedro, não temer, ele dá um destino para Pedro. Ele fala do propósito da vida de Pedro. Ele fala, Pedro, eu te farei um pescador de homens. Sabe, toda vez que nós recebemos a bondade de Deus em nossas vidas e essa bondade nos conduz ao arrependimento, Deus sempre vai falar para a gente, não temas, porque eu tenho um propósito de vida para você. Eu tenho um propósito de vida para você. É isso que Deus, eu creio que está te falando hoje. Ele tem um propósito de vida para você. E Ele quer que você receba a bondade dEle na sua vida. Sim, eu lembro de uma vez que eu estava numa feira e aí tinha lá um pastor. Eu creio sim que ele tinha um coração bom, um coração sincero, sabe, diante de Deus. E a vontade dele era que as pessoas conhecessem a Jesus e recebessem a salvação. Mas a forma que ele estava fazendo isso, eu creio que não era tão boa. Na verdade, não era nem um pouco boa. Porque ele andava, sabe, naquela feira e ele pegou ali uns bagaços de cana de açúcar, sabe? E aí ele andava com aquele bagaço assim de cana e ele falava assim, olha aqui o que Deus vai fazer com vocês, Deus vai esmagar vocês, vocês que não estão ouvindo, Deus vai espremer vocês, é isso que Deus vai fazer. Sabe, eu fiquei pensando,
Como as pessoas que estão longe de Deus, que precisam, sabe, entregar a sua vida para Jesus, vão querer um Deus que está sendo pregado dessa forma, que vai amassar essas pessoas, sabe, que vai espremer, que vai fazer chorar. Como isso vai atrair alguém? Sabe, quando Jesus ele veio cumprir o propósito dele na terra, Jesus ele deu um nome para esse propósito, e o nome que ele deu foi Boas Novas, Evangelho. Eu não creio que uma pregação desse jeito vai realmente revelar o coração de Jesus. Eu creio que a pregação que vai revelar realmente o coração de Jesus é a pregação que fala do amor de Deus, da bondade de Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra hoje. Quando você for pregar de Jesus, quando você for falar de Deus para alguém, lembre-se, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Pregue a bondade de Deus e você vai ver pessoas arrependidas de seus pecados querendo um sincero relacionamento com o Pai. Valeu! Olá, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você realmente curtiu, não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, de clicar no gostei. Se você tiver alguma pergunta, nós vamos responder para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, porque semanalmente nós estamos postando vídeos com temas interessantes que vai te abençoar. Até a próxima!